Conversa de fé, o nosso bate-papo de amor e carinho, de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho ouvido alguns colegas e tem sido uma benção. Conosco agora no Conversa de Fé, pastor Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, pastor Isaías. Sempre uma alegria participar do programa. Também todos aqueles que nos assistem, nos escutam. Legal demais. Anderson, tu hoje ajuda, inclusive, a coordenar as cruzadas de fé, né? E tem me acompanhado mais de perto, e tu foste junto na cidade de Santiago. Lá foi uma bênção, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a obra de evangelização. Mas tu está conosco já há um tempo. Quanto tempo está com a gente? 16 anos já. 16 anos. Completando 16 anos, né? Na verdade, essa história de identificação, já comentei aqui em outro programa, né? Mas ela já começou mais cedo, desde 1991, Cruzada de Fé na cidade de Canoas. Mas daí que idade tu tinha em 91? 9 anos de idade, né? Tu assistiu as cruzadas com 9 anos de idade? Assisti às cruzadas com 9 anos de idade. É um primeiro momento assim que eu tenho na mente de realmente ter uma experiência, entregar o coração para Cristo, né? Já venho de uma família cristã, né? Sendo a 4ª geração, meu bisavô se converteu. Que legal isso aí. Né? Então, como Deus não tem neto e nem bisneto, um dia eu tive que tomar essa decisão, né? Eu creio que isso é bênção. Eu creio que essa herança, né? Porque a Bíblia diz que Deus abençoa, né, por 1000 gerações. Eu vejo que quando alguém se converte, abençoa a sua família toda, né? Mas a decisão, a escolha é de cada um, né? A decisão é de cada um. Então, realmente, assim, foi o período que eu lembro. Ali, também as manifestações de Deus, as pessoas se convertendo, sendo libertas, testemunhos, né, de cura. E minha esposa também participou dessa cruzada. Nossos pais trabalharam, né, como carregadores, né? E ali ficou, digamos, essa semente aí que veio mais para frente aí germinar, e hoje... Seu Celso se converteu quando? Nasceu também num lar cristão? Nasceu num lar cristão que também, legal, né? Que legal. Na verdade, a conversão, quando eu digo que eu tô na 4ª geração, isso pelo lado materno, né? E pelo lado paterno do meu pai. Quem se converteu foram os pais dele, né? Meu avô Rabé e minha avó. Rabé, e se converteram, pastor, através de um milagre na vida do meu pai. Meu pai, ele era enfermo, né? Ele ia ter que passar por um processo cirúrgico, tinha uma hérnia bem avançada, e ele tinha 1 aninho de idade, Deus curou ele, né? Foi um milagre assim instantâneo, e aí a minha avó e meu avô se converteram através desse milagre. Que legal, que legal. Teu pai tem 67, 68? 67 anos. 67 anos. Então, que legal esse aí, que um testemunho forte, né? Consequentemente, né? Consequentemente, meus pais se conheceram na fé, né? Por isso que o evangelho, quando a gente prega, a gente tem que crer no poder de Deus, né? Sim. Porque a transformação de uma família, a salvação de muitos através de algo que Deus fez é muito forte. Mas Deus curou uma criança e salvou uma família toda e abençoou gerações depois. E abençoou gerações depois, exatamente. Porque aí meu avô já teve 4 filhos, né? E as gerações aí seguintes foram abençoadas, né? Tu tem sido abençoado. Quando tu veio pro teatro também, Deus abençoou a tua vida, abençoando, fortalecendo o teu casamento, tudo, né? E os anos foram passando. Vamos colocar aqui. Os anos foram passando, tu está junto. E tu sempre mostrou uma disposição para servir. Tu chegou a ser diácono. Sim. Fosse diácono também, né? Sim. Foi diácono. E hoje é pastor, mas aí nesta área da evangelização, né? E aí nesta área do milagre. O milagre também mexeu contigo quando tu era garoto, né? Imagina, eu fico pensando, que ideia tu deve ter tido naquela época? O que passou na tua cabeça com 9 anos, ver as pessoas se manifestando, aqueles milagres? Realmente foi algo que marcou, né? Aquilo ali ficou no coração, assim, que Deus... É poderoso, o poder, a manifestação, né, de Deus. Muitas pessoas naquela época se converteram após a cruzada, né? Então eu digamos assim, eu cresci junto com pessoas que haviam sido salvas naquela na cruzada, época, né? na cidade de Canoas, nós anotamos 8.200 fichas de decisões. 8.000. 8.200. É muita gente, né? Tu acha? É muita gente. É bastante gente, né? É muita gente. E conheço pessoas até hoje que são firmes, que isso o senhor encontra diariamente, né? Mais à frente, como o senhor falou, vamos comentar de Santiago, mas lá a recepção já foi isso, né? Quando chegamos, já
encontramos um casal. Num restaurante, já um casal, que quando eu fui lá, ele tinha 9 anos de idade, um rapaz. Que tinha a tua idade. Tinha E hoje ele é idade pastor também. de uma das denominações da cidade. Exatamente. E a esposa dele também foi tocada numa cruzada. A esposa, depois quando nós voltamos com as lonas, né? Ela, ali em 2001, 2002, ela foi batizada pelo Espírito Santo. Nas cruzadas. 20 anos antes. Isso é interessante, né? A presença de Deus, né? As cruzadas, ela traz a obra da cruz, a evangelização, o amor de Deus, o poder de Deus curando as pessoas, mas também a presença do Espírito Santo trazendo um renovo para a igreja local. Né? É uma obra do Espírito, né? A presença de Deus, a manifestação dos dons, a manifestação da autoridade divina, né? Então, eu fico me imaginando assim, um guri com 9 anos de idade, deve ter sido interessante, né? Com certeza. Foi muito legal Mas tu chegou a pedir ali, um dia eu quero fazer isso? Eu confesso assim que ali acendeu no meu coração. Uma chama. Né? Acendeu uma chama, porque eu tive uma coisa interessante. O meu irmão é músico. Né? Então, eu tive uma infância com meu irmão mais velho. Quando eu criança, ele já começou desde cedo, adolescente, se envolver com a música. Mas eu senti que Deus tinha algo não nessa área musical. Meu irmão tentou me ensinar, minha avó que ensinou ele, mas ficou algo assim no meu coração pela evangelização desde cedo, falar do amor de Deus, né? Tu chegaste a trabalhar um tempo junto com o Valdir, né? Que teve tenda também. Sim, Valdir Santos, né? Eu me lembro que com uma certa frequência ele encontrava com o senhor, né? E vocês almoçavam, ele contava, ele disse teve uma amizade com o pastor Isaías. Legal, né? legal isso aí, né? Teve uma reunião que me marcou muito, né? Foi uma cruzada que ele teve no Guajuviras. Cruzada de fé também, com as lonas ali na cidade de Canoas. E o senhor, não sei se teve pela região ou próximo, que chegou no final lá. Me lembro. E aí ele levou toda a equipe para a libertação. E eu fazia parte da equipe. E eu orei ali, por todos. E o senhor orou por todos. E eu abri os olhos, eu estava no chão, toda a equipe no chão e o senhor no meio da roda havia orado. Eu me lembro. Veio uma presença de Deus, tocou todo mundo. Vocês assim. tinham terminado uma cruzada. Eu estava pregando ali pro Canoas, em algum lugar, eu tinha passado por ali. E eu fiquei sabendo da tenda, fui lá dar um abraço nele, né? E vi vocês. E ele chamou todos os colaboradores para a tenda. Chamou todos os colaboradores. E eu orei por vocês todos. Isso, e veio uma presença de Deus legal, ali. Que legal. Então a gente sempre teve essa identificação. Naquele período ali também, pastor, eu participei, né? Até porque havia essa amizade, essa comunhão junto com o Valdir, né? E eu com mais alguns irmãos participamos de um seminário que o senhor teve lá em Novo Hamburgo. Aquele que eu fiz de Batalha Espiritual e Libertação? De Batalha Espiritual e Libertação. Eu me lembro disso aí, eu tinha 24 anos. Aquele congresso foi forte. 23, 24 anos. Então ali também... Foi sábado de manhã, sábado de noite. E domingo de manhã, alguma coisa assim. Exatamente. Foi forte. Foram várias reuniões assim, seguidas, no né? Final de semana, simultâneas, assim, né? E ali foi algo interessante, assim, né? No final o senhor chamou todos à frente para orar, né? Diz que Deus havia tocado no seu coração, que ia repartir aquilo que Deus tinha lhe dado, o sentimento pelo perdido. E aí o senhor colocou algo, o senhor disse assim, eu quero orar para que tu ganhe as pessoas da tua família. E na hora eu pensei, nasci num lar cristão, minha família toda... Quem é que eu vou ganhar por Cristo? Quem que eu vou ganhar? Mas quando eu pensei aquilo, o senhor falou ao mesmo tempo, disse assim, e tu que já nasceu num lar cristão e tem a tua família, Deus vai te usar para ganhar os teus vizinhos. Seus vizinhos. E aí, quando eu fui à frente, o senhor orou, enfim, né? Ali recebi de Deus. E no outro dia, pela manhã, nós estávamos começando uma empresa familiar nos fundos de casa. Tínhamos um muro baixo ali, né? E eu fui cumprimentar meu vizinho e ele se manifestou. Que isso? Então, aí foi assim uma experiência muito forte, mas também uma convicção que, olha, é essa linha que Deus tem me chamado, né? Que forte isso, hein? Evangelismo. Foi muito interessante, sabe? Foi cumprimentar ele pela manhã ali, tudo, ele se manifestou. Agora tem uma história também tua, que eu acho ela muito interessante, que eu fiz um seminário para os pastores Sim. e para líderes, e tu não participou, tu não era pastor na época, não estava na liderança ainda do ministério. Não era diácono também. Né? E aí tu assistiu pelo lado de fora, como é que é isso aí? Me lembra Seymour aí, falando sério, mas bom. Pois então, se eu não me engano, acho que foram uns 4 sábados, assim, né? Que o senhor ministrou esse seminário.
E o senhor comentou na reunião de quinta-feira, disse, no próximo sábado é um encerramento, eu vou estar orando. Vou ungir com óleo. Ungir com óleo, para que Deus, né, levante assim, pessoas para servir. E no sábado pela manhã, tinha a aula das crianças, né, ali, musical. A aula musical. O Felipe, que hoje está aí... 16 anos. 16 anos, ele... fazia aulinha de flauta. E aí minha esposa que trazia, eu disse, não, eu que vou levar ele nesse sábado. E aí eu deixei ele na aula ali e eu fui pro lado de fora da capela. Nós temos uma porta lateral ali, né? Uhum. E eu fiquei pro lado de fora ouvindo, né? Mas realmente eu criei que Deus tinha algo ali na minha vida. Eu disse, Deus, se tem algo na minha vida, eu vou receber estando lá dentro ou aqui fora, né? Tu sabe todas as coisas. E eu fui contar essa situação para o senhor muitos anos depois, quando eu já era pastor, uns 2 anos, até para que realmente eu ficasse bem tranquilo, assim, que... Que forte isso aí, hein? Que é Deus, né? Que não ia ter nenhuma influência, assim, humana. Legal. Achei, assim, é uma história interessante. Tu sabe que aquele avivalista, o Seymour, sim, Deus usou ele, e ele, por ser da cor preta, ele não, naquela época, nos Estados Unidos... Ele foi discriminado, né? Ele foi discriminado, então ele não assistia a aula do lado de dentro. Ele ficava na aula do lado de fora do corredor, né? Que não é o teu caso. No teu caso foi diferente, questão de ser obreiro, não, né? Sim. E ele disse que ali recebeu de Deus. Então, o evangelho é uma coisa bonita, né? Eu acho essas coisas assim muito legal, muito forte. Mas tu tem muita história bonita, e agora tu vem tendo de Deus te usando, e agora tu viaja comigo a Santiago. Aí tu volta numa cidade que eu fui há 34 anos atrás, quando tu era um garoto. 34 anos atrás, tu tinha 7 anos. 7 anos. 7 anos. Aí tu volta comigo lá, tu conhece o ginásio que eu preguei. Um baita de um ginásio. Um baita de um ginásio. E tu encontra muitas pessoas testemunhando hoje e famílias inteiras contando a gratidão de Deus desta época para hoje. Isso falou contigo alguma coisa? Te tocou? Com certeza, porque... É uma história isso. É uma história, né? E... a gente vê assim que o evangelho é uma semeadura certa, né? Uhum. Que no tempo ela vai dar o resultado, né? E não só ali, né, pastor? Diversos lugares que a gente tem acompanhado o Senhor, sempre tem um testemunho novo, sempre tem uma pessoa chegando contando o que Deus fez, né? E realmente vale a pena pregar o evangelho. E as pessoas já procuraram ali, né? Quando o senhor comentou que a gente está trabalhando junto nas cruzadas, já São Borja... Jaguari, o pessoal que é cruzada para o interior aí também. Cacequi, todo mundo que acompanha ali. Cacequi, toda a região. Bossoroca. Mas foi muito forte porque ali foi Santiago, mas havia pastores de toda a região, né? Toda a região. Santa Maria, São Borja, e realmente assim, pessoas que foram abençoadas nesse período aí que o senhor teve por lá, depois voltou. Qual foi o outro ano? A gente voltou lá. Eu tinha ido ainda em 94 depois. Sim. Né? Eu tinha ido em 92 também num cinema. Fui em 94 depois na igreja. E depois eu voltei também em 2010. 2010. Né? Eu não ia lá desde 2010. Desde 2010, então 13 anos. 13 anos. Foi muito legal. É forte, né? E a presença de Deus, né? Tanto na reunião pela manhã com os obreiros ali, né? E pastores, né? Eu estou ensaiando uma ida a Taquari que eu não vou há 31 anos. 31 anos, Taquari. Como é interessante, né? Vai passando o tempo, tu acaba não indo em alguns lugares que tu tem uma história, que tu foi tão abençoado. E eu estou indo agora, em setembro, possivelmente, no máximo outubro, Taquari. Né? Tem Rio Grande também, que é uma região... Aí eu voltei bastante, né? Rio Grande, Pelotas, eu vou seguido. Bagé eu já fui agora seguido. Santa Maria eu fui mais também. Né? Mas tem alguns lugares que eu passei que eu voltei depois de 10, 12, 15 anos. Tipo Igrejinha também, um lugar que eu não tinha ido nunca mais, depois eu voltei. Então é interessante essas situações. Mas eu acho que foi bom para ti, né? Porque também o que tu viu com 9 anos de idade, esse é um ponto. Tu tem visto hoje, tu vê ali, nós estávamos dentro de um salão, tinha 700 pessoas, uma igreja, né? Sim, tava lotadinho ele. E deu manifestações de poder, de cura e libertação, pessoas possessas, né? Pessoas endemoniadas, né? Isso tem dado muito nas cruzadas, né? E como é que é para ti hoje, assim, tu vê o que tu viu quando criança, tu vê que as coisas continuam e hoje acontecem contigo, através da tua vida, como é que é isso? Ver o que eu vi deixa bem claro que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Tá.
E o será para sempre. E isso é importante. O evangelho ele não mudou, Cristo não mudou, então realmente a gente estava conversando hoje pela manhã, né? A questão do óleo. O óleo, né? A gente teve como toda terça, né? A gente está cedo aqui, os pastores orando, né? E o senhor falou a respeito disso, né? Porque o óleo faz uma diferença assim, ó. Às vezes tu vê as pessoas fazerem as mesmas coisas, só que quando fazem sem o óleo, sem a unção, não dá o mesmo resultado. E aí, eu falei para vocês hoje, né? Como é que um ministério que nem meu, em 87 eu preguei na praça, final do ano, 88 fui em algumas congregações, 89 eu montei as lonas em março, abril, depois mais uma vez ou duas, né? E daqui a pouco eu vou um ano de tenda e 2 de ministério, junta 3.000 pessoas num ginásio e Deus faz tudo o que fez. É o óleo. É a unção, né? É o óleo. Eu que trabalho, né, no ramo da mecânica, né? Tu sabe que sem óleo não anda. Sem óleo não anda. E quando anda se arrastando, né? E quebra. Exatamente. O óleo que ele faz a lubrificação, que não tem um atrito, né? Realmente, assim, ó, o evangelho ele é o poder de Deus. Isso nos traz um temor, né? A gente que é uma geração mais nova, que tem andado junto, né? Percebendo, assim, nos seus olhos, o Senhor pregando, assim, ministrando, a gente vê aquela paixão, aquele amor, assim, como se fosse no início, como se estivesse começando. É esse o termo, sabe, Bota? É como se fosse a primeira vez. Primeira vez, né? Sabe, começando... Mas assim, mas deixa eu te falar, uma vez eu falei isso aí pro Paulo, não é que é a primeira vez, mas para algumas pessoas é a primeira vez e para mim, com aquelas pessoas também é a primeira vez. Sim, eu percebo assim que o senhor ministra como se não fosse mais uma vez, sabe? Não pode. Porque são pessoas novas. Não é uma rotina, é uma benção. É uma benção. Então a gente tem que curtir isso aí, né? Tem que curtir. Mas, Anderson, assim, muito bom te ouvir. Tu tem muita história legal, cara. Tu tem muita história bacana. E hoje, assim, trabalhando, tu foste ao Uruguai buscar aquelas lonas Tuiuzimba. E estamos já com a campanha marcada para Porto Alegre no Rubem Berta, já estamos com a de Canoas esse mês, já estamos com uma de Gravataí, né? É o senhor que fala sempre, né? Não tem como não ouvirmos testemunhos e termos histórias para contar, né? Pregando o evangelho, se a gente obedecer o ID, Deus vai fazer. E uma coisa legal que tu notou, hoje mesmo estava o André aqui, né? E o Márcio, nossos pastores, nossos obreiros, eles têm essa paixão pelas almas. Sim. A gente esse é um ponto assim, ó, nós não podemos perder o amor genuíno e a paixão pelas almas e deixarmos os nossos interesses ou interesses de nossas organizações ofuscarem isso. Bom, nós estamos voltando em um próximo Conversa de Fé.